Ai, ai, a gente fica emocionado, né? Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz deste Jesus que foi cantado aí esteja no meio, no coração de todos nós. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos aqui hoje repercutindo e trazendo, segundo a orientação desta casa, as palavras de Jesus pelo ditado dos Espíritos, né, para Allan Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem daquele jovem pregador repercute até hoje, e é o que une muitos e muitos corações e mentes sobre esse nosso planeta, com tantas dificuldades, mas tendo em vista, né, o amor destas palavras, os ensinamentos amorosos das palavras de Jesus, nós nos reunimos até hoje para refletir e tentar moldar a nossa vivência a esse mar de luz. O tema que nós vamos falar hoje é obediência e resignação, do capítulo 9, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E eu vou ler para vocês o item 8, obediência e resignação, que a gente vai conversar na noite de hoje. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana padecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento infeliz, porque nós somos os guias da humanidade em marcha. Ou atingiremos com o chicote e forçaremos a sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então, nós estamos aqui e eu achei muito interessante trazer para vocês todos, para nós, né, essa colocação que a obediência
é o consentimento da razão. Todos nós vivemos, muitas vezes, conflitos internos, dificuldades, e o Espírito vem nos esclarecer justamente essa questão da obediência, né, e da resignação. O que é o consentimento da razão? O Espiritismo nos ensina que nós devemos mensurar as nossas atitudes e as nossas crenças, né, sobre o escopo da razão. Ou seja, Allan Kardec nos deu muitos exemplos de ser o bom senso encarnado. Analise uma situação, analise um problema, analise uma dificuldade, vamos dizer assim, algum erro que nós cometemos ou que alguém comete com a gente, através do bom senso. Por que isso acontece? Por que se dá? Se fosse o contrário, que reação teria? Né? Muitas vezes nós somos, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente reage instantaneamente. A gente chama atenção, a gente dá uma bronca, a gente fala alguma coisa inadvertidamente, e isso sempre nos causa problemas e dificuldades. Quando a gente pondera, né, e esse capítulo fala disso, bem-aventurados os pacíficos, os mansos, né? Quando a gente pondera, peraí, por que aconteceu isso? Por que essa pessoa fez isso? Muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa estava vivendo, estava passando. Se ela já não tinha um descompensamento, um transtorno, uma dificuldade com outra pessoa, com alguma situação, né? E a gente simplesmente pega as nossas armas e pimba, né? Dá uma cacetada, e ali cria um conflito que tende muitas vezes a perdurar muito tempo ou nos causar uma raiva, um ressentimento. E semana passada eu estava aqui escutando a palestra e eu tenho um pouquinho de dificuldade na coluna, eu sento naquelas cadeiras lá para ficar mais retinho. Essa cadeira aqui, ela me deixa com dor. E aí eu estava ali refletindo e tentando prestar atenção na palestra, ao mesmo tempo querendo dormir. Acontece muito, eu sei que acontece, não adianta ninguém esconder porque eu sei, eu durmo muito. E brigando ali com o sono. Caramba, eu vim para cá, eu estava bem, por que eu sento que me dá esse sono miserável? Muita gente vai dizer, é influência dos espíritos. É diferente. É muito diferente. Nós estamos num ambiente completamente preparado para receber pessoas, muitas vezes com vários tipos de desequilíbrio. Em todos os sentidos, físico, moral, espiritual, né? Psicológico. E nesse ambiente não existe o que existe lá fora, né? Na nossa casa é barulho de rádio, a criança assistindo um desenho barulhento, que eu nunca vi um troço para ter tanto grito, desenho de criança, é uma gritaceira que tá doido, né? TV, o carro do ovo, o tio da pamonha, aquele mazé, né? Sem falar as coisas que a gente cria dentro de casa. Por isso que eu acabei de falar, pelos nossos ressentimentos. Então nós vivemos num ambiente de conflito. Quando a gente chega aqui, a espiritualidade já preparou esse ambiente, uma calma, você vai, né? Meu Deus, que coisa boa. Não estou dizendo que é para ninguém ficar dormindo, tá? Pode acordar. Porque eu fico com a mão em cima da outra e beliscando o dedão para mim não dormir, porque senão eu chego a roncar. Mas por quê? Porque a gente sente paz, alegria, harmonia. Isso baixa a vibração da gente, assim, não é que baixa no sentido de ficar baixo, mas aquele nosso choque, aquela nossa antena ligada em 220, né? A gente chega aqui, a gente sente paz. A gente começa a ser preparado para ser atendido das mais variadas formas.
a gente recebe um passe, as energias são calmas e tranquilas. Isso favorece sim a gente relaxar e dormir, não é? Então, a gente precisa analisar as questões no seu devido contexto. Nós estamos numa casa onde as pessoas nos recebem para nos ajudar, para a gente se esclarecer, para a gente falar sobre Jesus, sobre as coisas que Ele ensinou, para fazer uma oração, para sentar e agradecer. Puxa vida, Pai, tudo que eu passei, tudo que eu senti, tudo que eu recebi, o alimento, esse corpinho relativamente perfeito, né? A oportunidade de ter vindo até aqui, a oportunidade de hoje, de repente um feriado, estar com a minha família, meus amigos, né? Eu sei que muita gente hoje não veio porque ainda está festejando, está curtindo, viajou e tal, mas nós estamos aqui, nós recebemos essa graça, é motivo da gente agradecer, é motivo da gente se alegrar, é motivo da gente perceber o quanto Deus nos ama e ser obediente. E mais para frente aqui eu separei um textinho aqui para a gente dar uma chacoalhada nessa paz toda, justamente a gente ser obediente às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus, resignados naquilo que nos compete. Ser obediente e resignado não compreende que nós temos que ser extremamente pacíficos e aceitar tudo calado. Injustiça, desmandos, corrupção, qualquer que seja a coisa ruim que a gente vê, a gente tem que se manifestar. Tem que se manifestar na forma da lei. Tem que se manifestar calçados na razão, né? Por quê? Porque é a nossa obrigação. Jesus foi manso e pacífico, mas ele mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e 34 a 39, ele diz o seguinte, Jesus, e não vou falar tudo não, se vocês quiserem saber tudo que ele falou, vocês vão lá ler a Bíblia. Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, isso aí já é normal. Assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quando a gente fala em obediência e resignação, por que você traz isso daí, Sérgio? Porque os nossos conflitos nascem justamente dessa diferença que nós temos, e eu estou falando aqui no contexto de família, de sociedade, do local de trabalho, que a gente recebe ao nosso lado pessoas que muitas vezes são muito divergentes dos nossos pensamentos. Obediência é saber respeitar. Não que a gente tenha que aceitar tudo que seja ruim, calado, ficar quietinho e apanhar. Não. Os conflitos existem. Eles precisam ser administrados e resolvidos. Se tem alguém que conflita muito com você, que tem atitudes, chega nele e fala, olha, acontece assim, 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 isso me deixa irritado, isso me deixa feliz, isso é bom, isso não é, você tem essa e essa qualidade, mas esse defeito. A gente precisa dialogar, conversar, resolver. Na nossa vida, de uma maneira geral, quando Jesus fala que veio trazer a divisão, é justamente porque a gente vai guardando o quê?
O que mais a gente guarda no nosso coração, na nossa mente? Vou fazer um teste aqui com vocês. Procurem a pessoa que vocês têm mais dificuldade com ela. Lembrem dessa pessoa. Na sua mente automaticamente vai vir uma lista de coisas que ela faz que não te agrada, ou que ela fez e que te deixou magoado, triste, ressentido. Porque a gente guarda tudo isso, né? Agora veja a pessoa assim com quem você tem mais afinidade, e se você lembra do mesmo tanto de momentos felizes que você lembra do mesmo tanto de momentos infelizes. A gente tende a valorizar mais e guardar e ressentir sobre os momentos infelizes, as dificuldades. Mas aquela pessoa falou que eu sou feio. Meu Deus do céu, não aguenta a cara daquela mulher, né? Ela disse que eu sou chato. Eu sou mesmo. Se falou, falou com razão. Mas a gente se ressente. Muitas vezes a gente sabe que tem aquele defeito que aquela pessoa apontou, mas não é possível ela falar para isso na minha cara, né? Agora, aquele momento feliz, aquele momento que a gente sentou com um amigo, conversou, deu um monte de risada, a gente tende a esquecer. Por quê? Porque a gente valoriza mais o ressentimento, a gente guarda mais o ressentimento. E ser manso e pacífico significa deixar para lá. Por que Jesus falou que veio trazer a divisão? Porque ele sabia que no nosso meio, no meio da nossa família, nós recebemos espíritos que precisam aprender conosco e a gente com eles. Aprender a ser mais paciente, mais resignado, mais tolerante. Ao passo que aquelas pessoas difíceis justamente fazem parte do nosso momento evolutivo, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente vem aqui para ser ajudado, para dirimir os nossos erros e para ajudar aqueles que estão um pouco para trás no seu desenvolvimento espiritual. Nós temos também esse compromisso. Então não adianta nada a gente dar sarrafada na cabeça do povo e deixar para lá e para seguir a vida adiante, né? Porque depois vai ter que voltar. Aquela espada que Jesus falou, depois a gente vai ter que pegar ela e dar um jeito de transformar ela em outra ferramenta. E depois vem outra questão. No Livro dos Espíritos, questão 932, o Espírito pergunta, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? E olha a resposta dos Espíritos: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando eles o quiserem, dominarão. Quando eles quiserem, dominarão. Os maus são intrigantes e audaciosos. Em todos os setores da sociedade, na nossa família, nosso local de trabalho, no meio político, na academia, onde quer que a gente vá, no trânsito, a gente vai encontrar pessoas cometendo erros, e muitas vezes erros muito graves para o nosso julgamento. Todos esses espíritos que se encontram aqui encarnados estão em desenvolvimento, assim como a gente. A gente veio aqui para aprender. É que a gente se avora a imaginar que essa nossa encarnação ela precisa ser um cabedal de felicidade do começo ao fim, um mar de rosas interminável. Que a gente merece ser feliz. Que a gente merece receber tudo de bom que tem nesse mundo.
que nossa casa é a melhor, que o nosso carro é o melhor, que o nosso filho é um ser iluminado, né? Que tudo. Mas quando a gente começa a perceber os defeitos, as dificuldades, as intransigências, as coisas que acontecem, a gente começa a se decepcionar, se ressentir, né? E se fecha. Simplesmente se fecha. Por isso que a gente percebe que os grandes cientistas de comportamento colocam que o mal do século é o quê? Quem sabe me dizer? Hã? Por quê? Porque a gente vai guardando o quê? Coisa ruim. Né? Num momento do nosso tempo, de tanto desenvolvimento, de tanta coisa, nós temos o mundo na nossa mão. Nós clicamos aqui, temos o mundo aqui. Toda e qualquer informação, qualquer estudo, qualquer ensinamento da Terra, você tem na palma da sua mão. As coisas de papel, os livros estão ficando obsoletos. Hoje a maior produção, há um tempo atrás, a maior produção de papel era para a confecção de livros. Hoje é para a confecção de embalagens. Por quê? Porque nós temos o conhecimento na palma da mão. E mesmo assim a gente se fecha dentro desse mundinho eletrônico. Porque ali nas redes sociais você tem 1000 amigos que você não precisa conviver com ele. Ele só vai dar um clique lá, uma curtida no você. Né? Só vai dar um olho, um coraçãozinho. Aí é meu amigo, ó, todo dia ele curte. As relações humanas estão ficando para fora. Se você hoje parar e olhar numa reunião familiar, né, uma reunião familiar, você vai ver todo mundo com o celularzinho, tirando foto e postando. Que beleza, que bacana, estou comendo macarrão, não sei o quê. Churrasco, tira o churrasco do vizinho e posta, não esqueceu. Né? Por quê? Porque é um mundo que está ficando, além de todo o conhecimento, está ficando vazio. Porque a gente se fechou. Quando nós precisamos conviver em sociedade, isso é importante e necessário para o nosso desenvolvimento. Né? Aceitar as outras pessoas, aceitar as divergências, cumprir a lei e as regras, isso é obediência. E a resignação do que as coisas que estão nos acontecendo é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento. O que a gente precisa é analisar, né, à luz do Evangelho de Jesus. Quando você tiver uma grande dificuldade na sua vida, um momento triste, um momento difícil, procura, se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Bíblia, um livro de como é que se diz? De boas mensagens, e abre. Eu tenho esse bichinho aqui já faz 25 anos que eu ganhei. Quando eu estou em dificuldade, eu vou lá e abro ele. Fala aí para mim o que está acontecendo aqui na minha vida. E dentro daquele contexto, dentro daquilo que eu leio, eu procuro desenvolver um movimento para me livrar, para me passar por aquilo, para mim pelo menos me sentir melhor. Porque o Evangelho de Jesus, seja o tempo que tiver, ele sempre vai estar atualizado. Eu já li e reli, assim, porque lá em casa, agora eu estou fazendo aleatório, mas antigamente eu fazia o Evangelho pela cronologia, igual a gente faz as palestras aqui, né? E a gente não, porque hoje eu estou sozinho. Antigamente tinha os filhos que eu obrigava a ficar perto de mim, agora cresceram, sumiram tudo. Estão fazendo lá na casa deles, eu acho. Pelo menos eu ensinei. A gente estudava na cronologia, capítulo a capítulo, item a item. Cada evangelho eu lia aquilo, comentava, falava. Hoje eu fico falando sozinho lá, porque só eu mesmo. Mas
É legal, porque toda vez que você perpassa novamente aquele capítulo, você encontra alguma coisa diferente, alguma coisa atualizada. Esse mesmo que estou aqui fazendo essa palestra, e amanhã vou fazer outra ali na Santa Luzia, do mesmo tema, se eu ler ele amanhã, eu vou encontrar outro dado. E é claro, tem que ler, tem que estudar para poder vir aqui falar para vocês. Mas vou encontrar uma outra colocação um pouco mais atualizada e melhor, para a gente poder trabalhar. Porque o Evangelho ele tem essa peculiaridade. Toda vez que você abrir, que você estudar, que você buscar, você vai perceber isso. Então, voltando para o nosso tema, a conscientização dos nossos momentos evolutivos, eu quero chamar vocês a atenção e procurem no YouTube, Mário Sérgio Cortella, tem uma palestra, eu não sei, eu procurei, mas eu não achei, assim, sou meio besta para olhar esses trem, o nome exato da palestra, mas ele tem uma palestra muito interessante que fala das pessoas, né, tanto para o bem quanto para o mal, as pessoas quentes, as pessoas mornas e as pessoas frias. E a gente faz uma análise no dia a dia, né? Geralmente o cara que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, não estou fazendo protesto político aqui não, mas por exemplo, quem entra na política, que é uma coisa que está atual, todo mundo está vendo e participando, se é uma pessoa má, se é uma pessoa de má índole, se é uma pessoa ruim, entra na política, o que ela vai fazer? Ela vai praticar a corrupção e vai corromper muitas pessoas. Não que aquelas pessoas que serão corrompidas não estavam à disposição disso, estavam, né? Mas se ela é quente, se ela é forte, se ela é viril no que ela faz, ela vai fazer uma meleca, né? Uma coisa muito grande. Vai fazer um arraso naquela parte ruim. Se é uma pessoa boa, o mesmo contexto. E se ela é quente, se ela também é ativa, ela vai brigar por aquilo que é bom, vai colocar boas pautas, vai fazer coisas boas, assim também nas profissões. Mas existe o povinho que fica no meio, o tal do morno. Eu ri demais quando ele falou: você já foi dar a mão para cumprimentar uma pessoa? A pessoa quente, ela agarra na sua mão e dá aquela chacoalhada que quase desloca o ombro, né? A pessoa fria nem dá a mão. O morno só dá a pontinha do dedo. Dá aquela coisinha murcha. Assim. E a gente vive nesse contexto. Muitas pessoas são assim. E a gente tem o domínio, a preponderância do mal, né? Porque a gente confunde obediência e resignação com subserviência. A gente aceita tudo. A gente faz chacota de tudo. A gente brinca com coisa séria. A gente procrastina, a gente deixa para depois. Quando eu ficar mais velhinho, eu vou botar meu pé dentro de um balainho de pena e ficar de boa. Aí eu vou estudar o Evangelho, vou ler esses negócios. Agora eu quero ver o que a vizinha aprontou ontem aqui no YouTube, no Facebook, no TikTok agora que está mais atual, né? Vou dar uma olhada lá. O que a vizinha estava fazendo para mim botar umas fotos melhor do que a dela, né? Então, nós estamos perdendo o nosso norte, por assim dizer, e é por isso que eu disse no começo para a gente agradecer a gente que está aqui, porque nós ainda temos a predisposição de buscar o entendimento. Nós ainda estamos aqui buscando o entendimento, buscando melhorar, mas muitos dos nossos irmãos não estão, né? E por isso que a gente percebe tantas dificuldades no nosso mundo ainda, porque os bons são tímidos, muitas vezes são mornos, né? Deixam as coisas passar sem tomar nenhuma atitude, sem buscar uma coisa assim mais
mais adequada para a sua vivência, para o seu desenvolvimento, para oferecer à sua família, oferecer às pessoas com quem ela convive, no seu trabalho, na sociedade em que ela está inserida. Porque se a gente, cada um de nós, faz um pouquinho, melhora um tantinho, traz mais alguém, ajuda uma pessoa. E eu gosto muito sempre de frisar que nós não precisamos ser assim uma explosão de benesses. Nós temos que fazer no nosso meio aquilo que a gente faz de melhor. Se eu sou profissional na área de serviço, eu vou prestar o melhor serviço possível. E quando eu for fazer algo pela sociedade, eu vou prestar um serviço naquela área. Eu vou buscar oferecer aquilo que eu faço de melhor. Porque você vai ser mais eficiente, você vai ser mais necessário, né? E no plano espiritual, como é que funcionam as coisas? Tem dinheiro lá? Nós vemos aí através do Nosso Lar, eu sempre gosto de citar o Nosso Lar, porque é um livro que tem um contexto histórico assim muito bacana, e muito detalhe, muita explicação acerca do que acontece nas colônias espirituais. Não que todas sejam exatamente iguais, mas nas colônias espirituais, onde estão os espíritos, estão um pouquinho melhor, já pronto para vir reencarnar, né? Ali, para você adquirir certos direitos, você tem que ter o quê? Quem lembra? Quem leu o Nosso Lar ou assistiu o filme? Tem que ter o quê? Isso. E o bônus hora você adquire como? Né? Trabalhando aonde? Hã? No Congresso Nacional lá? Não, tem que trabalhar pelo próximo. E uma coisa muito importante que nos escapa à percepção nas colônias espirituais, não só o trabalho pelo próximo, mas o trabalho próprio. O que é o trabalho próprio? É Ninguém leu o livro, né? Danado. Tem ali para emprestar. No conhecimento. Como é que você vai dar alguma coisa? Como é que você vai fazer alguma coisa se você não tem conhecimento? Então, se você vai oferecer uma orientação para alguém, se você não tem conhecimento naquilo. Então, para você ajudar, você tem que saber. O André Luiz chegou lá, eu sou médico lá na Terra, sai daí que eu vou ajudar esse maluco aí. Não, não é assim não. Aqui é diferente. Lá na Terra é uma medicina, aqui é outra. Aqui você precisa compreender, aprender, lidar com as substâncias, com as energias. Lá só tinha um bisturi, abria a barriga do camarada, tirava, consertava, botava de volta e acabou. Aqui não. Entende? Então, é nisso que a gente precisa ser eficiente. Naquilo que a gente faz de melhor. Né? No nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque também chegou uma moça lá reivindicando um monte de coisa lá. E o Espírito falou para ela, mas o que a senhora tem para oferecer, para receber isso que a senhora quer? Foi lhe dada a oportunidade de você aprender, você não quis. Foi lhe dada a oportunidade de você buscar conhecimento em tal lugar, você não quis. Foi lhe dada a oportunidade de você trabalhar lá. Ah, mas me ofereceram um serviço sem vergonha? Limpar o chão do negócio lá. Eu vou contar uma fofoca para vocês minha. Quando eu cheguei aqui, né? Lá, eu moro em Porto Belo, mas eu fiquei 7 meses aqui em Tijucas, conheci essa casa na época da formação dela aqui, e depois eu fui para Porto Belo, eu moro em Porto Belo. E quando eu cheguei lá no centro, lá do Seu Dieter, União dos Apóstolos, falei, Seu Dieter, eu sou palestrante, eu vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu trabalhava na Cruzada dos Militares Espíritas, assim. E o senhor, né, estou à disposição para trabalhar pela casa. Então tá, você vai servir água. Quase que eu dei uma rasteira nele. Que isso?
Aí depois ele arrumou um serviço pior para mim, que foi catalogar todos os livros da biblioteca e ainda fazia as prateleiras, mas tudo bem, tá certo, tudo beleza, e graças a Deus a gente trabalhei, vinha a conhecer a Sociedade de Amparo Maria de Nazaré, a gente ajudou na construção e tantas coisas boas, mas eu confesso que naquela hora eu fiquei chateado. Mas é assim, ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio, você está falando que fez isso. Mas as pessoas precisam te conhecer, você precisa ter humildade e respeito por todos os serviços da casa que são essenciais. Foi uma lição muito importante, que eu nunca esqueci. Né? Por quê? Porque é assim que a gente começa, é de baixo. É porque eu sou palestrante, eu não posso servir uma água? Posso, por que não? Posso vir limpar o chão do centro se for necessário? Posso. Né? Por quê? Porque a gente precisa se apresentar para todos os trabalhos, e todos eles são importantes. A pessoa que veio aqui fazer a limpeza, a pessoa que veio aqui abrir, quem dá manutenção, quem arruma todas as coisas, porque que não é espírito que fica aqui, as coisas materiais, os trabalhadores daquela turma do fundão lá que tem que fazer, entende? Por quê? Porque é necessário. Então, a gente chega, encontra um lugar limpo, organizado, bem feito, bem bacana, mas teve pessoas que vieram antes, teve pessoas abnegadas que chegaram mais cedo, que buscaram, que coordenaram. O cara fala mais do que a véia da porca também, tem que tomar uma língua de vez em quando. Bom, gente, semana passada eu fiquei muito emocionado, quando o palestrante ofereceu a oportunidade de todos nós nos abraçarmos, de todos nós entrarmos em harmonia pessoal e física. Hoje eu peço que a gente faça uma coisa um pouquinho diferente, que com a nossa mente, durante o momento da oração final, durante o momento do passe, a gente busque aquelas pessoas com quem a gente tem diferenças e dificuldades, e que ofereça a Deus e a ela aquilo que a gente vai receber aqui hoje. Porque numa casa espírita a gente tem, e é necessário, o compromisso do perdão. E a obediência e resignação justamente está calçada nesse item tão importante da nossa convivência, que é o perdão. Perdoar é, assim, o maior ato de caridade que a gente pode praticar na nossa atualidade, visto que quase todas as mazelas desse nosso planeta são calçadas na falta de perdão ou nascem de uma intolerância que é advinda do orgulho, né, e do egoísmo. E quando a gente fala de obediência e resignação, obedecendo às leis de Deus, né, e de Jesus, amai o próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então hoje vamos buscar essas pessoas com as quais a gente tem diferenças e oferecer esse passe amoroso e tão bendito que nós vamos receber aqui hoje, para que isso determine um processo de perdão, um processo da nossa libertação dessa dor, desse sofrimento, que o Espiritismo nos oferece, não só a informação de que nós temos que pagar os nossos erros através de provas e expiações, é pelo contrário, é que nós temos a oportunidade bendita de resgatar os nossos erros fazendo o bem, amando indefinidamente. Que a graça de Deus se faça presente no coração de todos. Muitíssimo obrigado.